Pedro, Olá! agora sim. Agora sim. Rosa, já deixa o seu telefone no mudo. Ou tira o vibra. Senão ele vai ficar vibrando. Verdade, peraí. Natanael vai ficar um vu, vu, vu. Pronto, Ah, show de bola. Então, bora lá. Gente, boa bora noite. lá. Muito legal poder estar aqui, né? Finalmente, essa live muito especial com a minha amiga. Bem, se você ainda não me conhece, eu sei que eu tô aqui invadindo o perfil da Maria Rosa Galã, mas é por um bom motivo, né? Tudo aqui é por um excelente motivo. Se você não me conhece, eu sou o Pedro Gabriel, um especialista em ansiedade e superação de traumas. E hoje estou aqui conversando com a Maria Rosa. A gente já se conhece já tem um tempo. E por favor, Maria, apresente-se para a sua própria audiência e para a minha. Foi bem confuso hoje, né? Bom, Exatamente. eu nem sei quem dos meus amigos estão por aqui, eu acredito que ninguém ainda. Bom, sou Maria Rosa Galã, trabalho com constelação familiar, sistêmica, né? Com práticas sistêmicas e consultoria empresarial. E um pedacinho também terapia, saúde. Bom, é um trabalho amplo. Se eu começar a falar aqui, a gente não para, né? Puxa vida, muito legal, cara. E Rosa, Oi? é, bem, o assunto que a gente vai conversar hoje, ele foi mudando assim a cara, mas o fato é, né, a gente vai falar sobre a alma do negócio, não é verdade? Isso. Exatamente sobre as empresas que perderam propósito, as empresas que não têm propósito e os seus líderes e as suas equipes estão literalmente surtando. Tudo começa a dar errado, as coisas começam a travar, não vende. Tá tudo certinho, tá tudo do jeito certinho que tem que funcionar, mas não funciona. Propósito. Rosa, e esse é um assunto muito coisa. Cara, que é esse negócio de propósito para uma empresa? Eu já ouvi falar de gente procurando propósito de vida, mas isso realmente tem a ver com empresa? Tem. O propósito, ele serve tanto para a vida das pessoas como para a vida da empresa. O propósito nada mais é que é o significado de existência de algo. Eu existo para quê? Por quê? Para quem? E a empresa funciona do mesmo jeito. Então, se eu não sei a serviço do que eu estou aqui neste mundo, a empresa também não vai saber se ela não tiver isso muito bem definido. Então, toda a organização, independente do tamanho, ela precisa ter claro qual é o propósito de existência dela em relação ao que ela vende, ao que ela faz, em relação ao mundo, né? Então, basicamente, o propósito é a alma da empresa. Então, ela está a serviço do quê? Então, a empresa, ela é um organismo vivo, é uma entidade viva, e que pulsa como um ser humano. É como um coração. Se esse coração não bater, ela não está viva, ela não vive. Caramba, caramba, como se fosse um organismo vivo. Ele exatamente, a empresa é um organismo vivo. Se eu considerar ela como organismo vivo, tem fluxo de vida. E aí ela funciona, ela é funcional. E se ela é considerada um organismo vivo, ela está conectada comigo, com você, com a natureza, com tudo que existe no planeta. Então, por mais que a pessoa fale assim, nossa, eu vendo um produto para um mecânico, vai, uma peça, só que por trás dessa peça existe um mundo. E tudo se conecta e interagem, e é vivo. Então, por isso que a gente fala que as organizações são entidades vivas, organismos vivos. E, cara, tá, essa parte de que a empresa é um organismo vivo, mas como é que isso entra? Como é que é?
tem empresários que realmente sabem disso, ou isso é novidade para eles? Não. É, é, até pouco tempo atrás, tudo se movimentava como uma ideia linear, cartesiana. Então, existem muitas empresas ainda que pensam dessa forma linear cartesiana, certo, errado, pode, não pode, funciona, não funciona, e não é bem assim. O mundo é sistêmico e tudo interage e se integra. Então, se eu tenho uma empresa, ela é um organismo vivo, ela também tem necessidades de integrar e se conectar a coisas e situações. Então, como organismo também tem necessidades espirituais, mentais, físicas e psicológicas, emocionais. Então, se eu olhar para todas essas dinâmicas que estão integradas no funcionamento de uma empresa, como nós não somos indivíduos únicos, nós somos indivíduos integrais, sistêmicos integrados. Então, eu preciso olhar e trabalhar. Tem uma situação acontecendo comigo, eu trabalho meu corpo, minha mente, minha alma, espírito, minhas emoções. Então, eu preciso trabalhar essas partes para que eu, vamos dizer assim, eu funcione, eu fique saudável. E a empresa precisa ser olhada da mesma maneira. Todas essas partes, elas precisam interagir em harmonia. Então, uma empresa com alma, uma empresa saudável, ela pulsa todos esses elementos. E assim, ela pulsando, ela encontra o seu centro emocional, vamos dizer assim, que é o que faz da vida e ir para o mundo. Quando se encontra esse centro emocional, tanto as pessoas como as empresas, é onde impulsiona ela a ela fazer aquilo que está determinado para ela fazer, né? A razão de existência dela, que é o propósito. Rosa, eu lembro que quando eu tive lá no Instituto Calma, né, Isso. que você fundou, você me mostrou alguns livros e de verdade, quando a gente fala de alma da empresa, você fala essa questão de ter organismo da empresa ter necessidades espirituais, emocionais, isso parece tudo muito místico, sabe? Mas tu me mostrou assim livros com base científica, com base tipo de Exatamente. Harvard, né? E estudos de universidades assim e isso tudo parece muito distante, sabe? Tipo assim, parece que não é sério. Vamos dizer, para algumas pessoas também, isso não deve ser sério, isso tem alguma coisa meio mística. Mas tem uma base por trás disso. Eu não entendi o final. Mas Cortou. parece que tem uma base por trás disso. De onde é que isso veio? E, tipo, quem foi que isso foi descoberto? As pessoas sempre souberam? Como é que foi isso? Todo esse trabalho, ele está sendo desenvolvido já faz muito tempo. A base de todo esse trabalho vem da teoria dos sistemas. Então, assim, quem iniciou esse trabalho, iniciou falando da visão sistêmica da vida. Como que a vida age aqui. E começaram a perceber que tanto a vida do ser humano e a vida das empresas tem uma alma e algo que impulsiona ela para algum lugar. Então, assim, dentro dessa teoria de sistemas, começaram a surgir essas observações e experimentações até onde eles chegaram e tiveram a conclusão de testes e mais testes e mais testes que se dentro da empresa, se não houver esse propósito e essa alma não pulsar, né, de uma maneira sistêmica, olhando para um 360 graus, né, elas começaram a colapsar. Então, contrata aqui, aplica os treinamentos, observa as necessidades, mas o que era observado? De uma maneira única e pontual em determinado assunto. Por exemplo, nós estamos com um problema de comunicação. Só iam olhar para a comunicação em si. Só que a gente não pode esquecer que quando se fala de comunicação, não é só comunicação palavra, né? Comunicação verbal. Existe a comunicação transverbal, a comunicação em silêncio, em papel, quilhões de comunicação. E essa comunicação, para que eu possa me relacionar com tudo, ela precisa ser muito clara. Então, se eu observar uma comunicação pontual e esquecer o que está na minha volta, né?
Então, assim, é comunicação entre quê? Entre líderes, entre parceiros de trabalho e colaborador, entre eu com o meu fornecedor, tem que ter um olhar sistêmico, dentro e fora. Ah, essa comunicação ela não existe por quê? Ah, porque existem líderes estressados, líderes ansiosos. Então, assim, se percebe que existe sim uma dinâmica acontecendo, um movimento vivo o tempo todo. Então, eu não posso olhar uma única parte se as outras estão em movimento também. Então, quando eu olho para algo, eu tenho que dar um olhar, vamos dizer assim, nos 360 para todos os lados, e porque às vezes aquela comunicação que está sendo deficiente ou não funcional não tem a ver com comunicação, tem a ver com outra coisa. A informação que vem é outra, que não tem nada a ver com aquilo que supostamente imaginamos, né? Como se o problema fosse um pouco mais embaixo, né? O buraco fosse Exatamente. mais embaixo, vamos dizer assim. Isso. E esse tipo de trabalho faz isso, olhar o que está oculto. Uau, esse tipo de trabalho. Antes de você me falar de que tipo de trabalho é esse, para eu entender realmente que trabalho é esse que é feito, eu queria convidar o pessoal que está assistindo. Cara, se você se tá legal o áudio para você aí, e também se as informações que estão chegando para você também está sendo algo meio surpreendente para mim, porque para mim parece ser algo meio, sabe, parece que abriu uma dimensão nova. Então, por favor, é isso aí, igual a Viviane mandou um aplauso ali, só para a gente entender o que está acontecendo. E uma outra coisa, se tá fazendo sentido para você, ó, tem um aviãozinho aí embaixo, toca nesse aviãozinho e já convida as pessoas que você conhece para vir cá assistir, porque eu tenho certeza que essa live vai ajudar a entender até por que você está surtando com o seu trabalho e que nem sempre é culpa sua, ou do seu estilo de vida, ou mesmo da empresa. Não sei, deixa eu entender. É o quê? É isso mesmo. Que nem sempre, às vezes é algo que nós nem imaginamos. Nós ficamos presos, patinando em processos, em querer olhar para a empresa de uma maneira onde os nossos olhos físicos não conseguem enxergar. Por quê? Porque existe uma dinâmica junto acontecendo e nós não somos capazes hoje de observar desta maneira. Então, existem ferramentas que podem te ajudar, ferramentas sistêmicas que podem ajudar você a observar de uma maneira mais ampla. Ferramentas sistêmicas. Isso. Me explique com outra, como é o que é essas ferramentas? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo assim. Por exemplo, tem eu atendo muitos profissionais, sabe? Atendo inclusive empresários. E eu vou dar, por exemplo, um exemplo do empresário que ele percebe que, vamos dizer, como se fosse o time tá todo engajado, tá todo mundo treinado, as pessoas entendem o que é, mas é como se ele não conseguisse fechar novos contratos lá fora, sabe? E então ele tá buscando, ele cara já fez curso, fez MBA, foi para fora, buscou tudo. É um cara carismático, mas o negócio não consegue fluir. Como é que isso poderia ajudar esse cara a entender o que está acontecendo de errado? Ok. Quem trabalha com práticas sistêmicas, observa vamos colocar como problema, vamos dar o nome, né? Vamos pôr a nomenclatura como problema. A gente fala mais situações, né? Começa a olhar o problema achando que existe um único ponto crucial ali acontecendo. Por exemplo, você deu o exemplo assim, o time está engajado, tudo está acontecendo, mas não vende o meu produto. Não necessariamente, então assim, aí todos da empresa, os líderes, os diretores, todo mundo fica observando o quê? Cliente e produto, somente essa relação. E na verdade, existe um mundo, né, que é esse mundo que eu falei, que está tudo interligado, né, conectado, que o problema em si não é entre o produto e o cliente. De repente, o problema em si é a falta desse propósito, porque o próprio cliente, quando olha para a empresa, né, existe uma informação, esse contato, essa relação com o cliente, ele já está vendo que ele não sabe o que ele está comprando. Existe um produto, mas o produto está a serviço do cliente.
vezes é isso, é essa relação. O próprio cliente não olha para o que a empresa está oferecendo. Então, se a empresa não tem um propósito, ela não sabe por que ela existe, para onde ela está indo, quais são as metas, né? O que ela deseja alcançar, os valores que tomam como base para todas as decisões. O próprio cliente desconecta do produto. Ele mesmo, dentro desse mundo sistêmico, né, desse campo de informações, ele não vai observar. Então, ele não vai se conectar. Tem um outro ponto também, que é assim, existem empresas que lançam um super produto. Muito, nossa. Aquilo é sensacional, uma embalagem maravilhosa, né? Foi tudo muito bem detalhado ali, mas ela esquece de perguntar para o cliente, fazer uma pesquisa, se realmente o cliente precisa daquilo. O cliente quer comprar aquilo tão sofisticado, tão cheio de glamour. Às vezes o cliente ele quer comprar algo muito simples, né? Então, é um outro ponto que acontece também. Eu não vendo porque o que eu estou vendendo, o meu público não tem interesse. A empresa não fez nenhuma pesquisa para entender se aquilo lá realmente funciona. Então, o que as práticas sistêmicas, né, essas ferramentas fazem? De uma maneira mais complexa, observar essas relações, né, essas situações, o que realmente está conectando e fazendo com que o produto não seja visto, não é atrativo para o cliente comprar. Porque aí começa todo mundo a culpar todo mundo. O produto não vende porque o vendedor não está engajado, né, e se entusiasma para chegar no cliente e apresentar de uma maneira assim, nossa. Então, as pessoas começam dentro da empresa umas culparem as outras, né? Primeiro foi o vendedor que não soube vender, não soube apresentar, ou então assim, se é produto que fica exposto em gôndola, a menina que faz o serviço de apresentação na gôndola não trabalhou direito, porque quando descarregaram, amassaram a caixa, você entendeu? Todo mundo começa um culpar o outro. E, na verdade, o que está por trás é outra coisa. Acho que tem um cara que bota a culpa até no cliente, às vezes, né? O cliente que não sabe, os caras que gostam. Eu vejo muito músico falar isso. Os caras não compram meu disco porque eles gostam de música ruim. Você fala, a sua que é boa, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, para que você tenha uma empresa hoje, né? A gente está falando de empresas com alma. Para que você tenha uma empresa que vibre, né, que pulse, ela precisa dessa alma pulsando. Só que existe uma tríade também. Para que tenha resultados, a gente precisa observar se essa empresa ela só está atuando no corpo, na mente ou na alma. Porque tem empresas que, quando só atuam no corpo, elas só estão preocupadas o quê? Com as coisas tangíveis. O espaço físico, os móveis, os materiais, estoque, produto, isso. Então, tem empresas que, assim, o proprietário fica maluco, ele fala assim, poxa, achei uma máquina que desenvolve não sei o que lá na China, vai lá para comprar a máquina. Mas será que realmente é aquilo que a empresa está precisando? Ou então, assim, empresas que ficam paradas só na mente, é só estratégia, modelos de negócio, porque é inovação o tempo todo, mas não coloca nada em ação, tudo fica parado. É mente, 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 fica tudo parado. E tem empresas que são só alma, são aquelas empresas mais sensíveis, que se preocupam assim, nível hard com seus colaboradores, mas num sentido de mimá-los, deixarem eles extremamente mimados, e aí eles vão entrar dentro de um processo psicológico com eles mesmos, assim, de tudo que eles querem, a empresa vai ter que dar. E não é assim que funciona, né? Então, assim, a empresa se preocupa com a motivação constantemente deles, mas a empresa não se preocupa, assim, de trazer estratégias para que a empresa possa funcionar bem e que a estrutura esteja muito bem, estrutura, produto, estoque, esteja muito bem alinhados. Então, toda vez que a gente vai olhar para uma empresa e trabalhar para despertar e pulsar a alma dela, a gente precisa olhar dentro dessa tríade. Ela precisa estar em equilíbrio esses 3 pontos. Estando em equilíbrio esses 3 pontos, é muito mais fácil de uma empresa ter fluxo e ir para a vida. Né? Como a gente fala, ter sucesso.
Uhum. Então, dentro disso, Uau! se tudo isso está alinhado, os líderes ficam confortáveis para trabalhar. Por quê? Porque a alma da empresa está muito bem definida, né? O propósito está muito bem definido, eles sabem por que a empresa existe, eles sabem para onde eles estão indo, né? Quanto tempo eles vão levar. Então, de repente, na visão da empresa, ela determina assim, daqui 5 anos queremos estar assim, referência no mercado brasileiro, América Latina, sei lá. Essa é a criação da visão. A missão muito bem elaborada, né? Porque a missão é como que eu vou alcançar essa minha visão. Os valores de tomadas de decisão têm que ser muito bem especificados e, sim, dentro da cultura, é eles que vão impulsionar o comportamento de todos. E tem uma parte também, é a sabedoria, né? Tudo que a empresa, tudo que acontece na empresa, o que ela ensina para todos, não só para os colaboradores, mas para os clientes. Então, assim, quando eu compro um produto seu, o que eu aprendo quando eu compro esse produto? Então, isso é, sim, você tem um propósito muito bem definido. Aí os líderes, dentro desse movimento todo do trabalho da empresa, né, de todos esses órgãos, vamos dizer assim, trabalhando e funcionando de uma maneira saudável, eles ficam tranquilos e desempenham o trabalho deles de uma maneira mais estado de presença. Se eu não tenho um propósito definido, eu não sei o que a minha empresa faz, a marca dela não é ninguém nem conhece, não é vista, ou é vista, mas não é admirada. Eu não sei para onde eu estou indo, porque não tem metas, estratégia, objetivo, não tem nada. O que acontece? É como nós, o ser humano, fora da empresa. Eu começo a ficar ansioso. Por quê? Porque eu começo a ficar sem clareza das coisas. Então, assim, se eu não sei para onde eu estou indo, como que eu vou trabalhar de uma maneira correta, vamos dizer assim? É a mesma coisa assim, você põe toda a família dentro do carro e fala assim, vamos passear. E pega uma coisa sem destino. Aí a mulher começa, mas para onde a gente está indo? E o marido fala assim, não sei, vamos. Eu só quero ir para algum lugar bonito. Aí o filho começa, mas pai, que lugar que é esse? Não sei, filho, a gente está indo. E aí fica igual aquele burrinho do Shrek, sabe? Tá chegando? Tá chegando? Já chegou? Tá chegando? Então, assim, vai deixando todo mundo louco à volta. Então, assim, é bem interessante esse movimento. Então, o primeiro passo para a empresa ter sucesso é ela definir muito bem definido, ela está a serviço do quê? Qual é o propósito de existência dela? Ela existe por quê? Rosa, opa, acho que está faltando. Rosa, isso se aplica também para, por exemplo, um autônomo, vou dizer, para mim também. Sim. Isso funciona da mesma forma? Da mesma forma para um autônomo, né, um profissional autônomo, uma pessoa comum, eu não sei o que eu quero da minha vida, eu não sei o que eu quero estudar, não sei o que eu quero trabalhar, eu não sei o que eu quero da minha vida. Então, assim, é óbvio que na hora de aplicar as ferramentas é um pouco diferente, mas a proposta desse trabalho, né, do Calma, é isso. Então, assim, esse centro emocional que desperta, que te ajuda a encontrar tudo isso, é o que te faz pulsar aí para a vida, né? Então, assim, é como se você tivesse um coração que batesse bem fora de ritmo, não tem, sem ânimo, né? Eu não sei respirar, eu tenho respiração curta. Então, assim, eu costumo fazer totalmente a analogia do ser humano, como, né, o corpo dele funciona, é do mesmo jeito que uma empresa funciona. A empresa tem, né, o corpo, a mente, trabalhando, porque ela tem um sistema simpático e um parasimpático. Então, eu preciso ter movimentos que me impulsionem para o mercado e eu tenho que ter movimentos dentro da empresa que faça com que aconteça um break, né? Porque senão a gente sai todo mundo desmiolado querendo vender, né? Então tem o quê? O simpático é essa parte que tem que ter uma ordem acontecendo, né? Tem que ter uma sequência das coisas acontecendo. É a mesma coisa assim, eu não posso lançar um produto sem fazer uma pesquisa de mercado primeiro, né? Se o meu cliente quer aquilo mesmo. Então, o parasimpático é essa parte. E o simpático depois é tudo assim, quais são as estratégias que eu vou levar isso para o mercado? Então, assim, do mesmo jeito que o nosso sistema funciona, o nosso organismo, a empresa funciona do mesmo jeito.
Então, a empresa respira, tem um sistema respiratório e também tem um sistema cardiofuncional. Ela precisa pulsar. Se o coração da empresa não tiver coerência, pulsando, num ritmo, né? Todos dentro da empresa no mesmo ritmo, morre. Parou o coração, parou de respirar e entra em colapso. Aí todo mundo começa a ficar com estresse, tem problema de comunicação, os líderes ficam ansiosos, e aí é onde começa... Funciona do mesmo jeito de você cuidar do seu corpo, você cuida do corpo da empresa, né? Da estrutura toda de uma empresa. É mais ou menos isso. Rosa, olha só, deixa eu ver como é que é o nome dela. A Viviane Fragata, ela comentou: se não houver um propósito, passamos por essa vida sem vida. Exatamente. Né? E agora, você falou uma coisa, deixa eu só para ajudar, porque eu sei que tem gente que assistindo e que, como eu falei, eu perguntei da empresa e do autônomo também. Então, a primeira coisa, só para ver se lembra, então, você falou que a empresa tem que entender qual é a visão dela. Não é isso? Então, primeiro, por exemplo, assim, ela precisa saber por que ele existe. Primeiro, eu existo por quê? Eu estou aqui a serviço do quê? E a pessoa também, a missão de vida dela. O autônomo então, primeiro, também. Eu estou fazendo isso... Quê, então? Oi? Então, se eu pudesse falar assim, para a pessoa que está em casa, que a pessoa que é um terapeuta ou que é um autônomo, ela podia pegar uma folha de papel e escrever, né? Por que eu faço o que eu faço? Isso, exatamente. Por que eu faço o que eu faço? Porque eu tenho essa visão já também de que é o meu propósito que realmente acaba conectando as pessoas. Não é o que eu produzo, não é meu produto, não é por ser especialista em ansiedade, não o meu objetivo de vida se casa com o seu objetivo de vida, a gente acaba caminhando junto. Exato. Sabe? É como se a gente está indo para o mesmo lugar, então a gente vai andar juntos. É realmente uma parceria, né, entre a empresa e o cliente. Né? Observar que é um serviço o outro para que eles possam chegar à frente, porque acho que esse deveria ser o olhar. Então, a primeira coisa então seria o porquê eu faço o que eu faço. Legal. Exatamente. Passo 2, essa visão seria como eu faço, como eu chego aí. Não, para onde eu estou indo? Eu faço o que eu faço, mas eu vou para esse lugar que eu quero, que eu desejo. Eu tô indo aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar. Exatamente. Legal. Aí o terceiro passo como eu vou fazer para chegar nesse lugar? É o como. Né? Como eu alcanço isso? Quais são as estratégias? A gente pode falar qual é o objetivo, né? A missão, ela está muito ligada à visão. Então, assim, eu tenho o propósito, que é por que eu existo, aí eu tenho a minha visão, para onde eu quero ir, né? Para onde eu vou. Aí eu tenho a missão, como eu vou alcançar isso, qual é a maneira que eu vou alcançar, né? O que eu faço, o que eu faço. Aí os valores. Os valores são os valores que me guiam nas minhas decisões dentro da empresa. Então, dentro do meu trabalho como terapeuta, como profissional autônomo, uma taróloga, o quê? Então, os meus valores principais respeito, justiça, conexão. Então, cada um vai descobrir o seu valor que vai agregar ao produto que ele vai vender. Então, quais são as minhas decisões são tomadas em cima desses valores. Tá bom. Ok? Então, primeiro, porque eu faço o que eu faço. 2, o que eu quero alcançar, né? O que queremos alcançar, né? Isso. E assim, a gente pode, assim, a gente não limita, inclusive, nas perguntas, né? Então, por que eu faço o que eu faço? Isso também está englobado, isso do quê? É uma pergunta que ela tem algumas outras palavras que elas podem conectar umas nas outras. Então, assim, não tem certo e errado. Nossa, é só daquele jeito. Não. Então, assim, aonde eu quero chegar é o segundo passo, né? Como eu vou chegar? De que maneira? O que eu vou usar para chegar até onde eu quero, né? Depois, quais são os valores que vão me guiar
nas decisões que eu vou tomar dentro da empresa. Depois é assim, tudo que eu faço, que eu vendo, o que eu posso transferir de sabedoria? Por exemplo, é engraçado que você pode comprar qualquer produto, ele sempre vai te ensinar alguma coisa. Você vai comprar um sabão em pó. Você sabe que naquele sabão em pó você vai aprender, porque tem milhões de coisas envolvidas dentro de um produto, né? Então, e o que a minha empresa vai ensinar para as pessoas quando ela se conectar ao meu produto? O meu produto, né, ou o meu serviço, porque a gente fala de produto, mas é serviço, né? A gente presta serviço terapêutico, de consultoria, mas não deixa de ser um produto que a gente está vendendo, é o nosso serviço, o nosso produto. Então, eu preciso seguir algumas coisas. Então, a maioria das empresas que elas não têm esse fluxo, que começa a dar tudo errado, elas não sabem o que elas estão fazendo, né? Tem muita gente assim, eu vou abrir uma empresa porque eu fiquei sabendo que fulano de tal ganhou muito dinheiro vendendo, pano de prato. Eu quero vender pano de prato também. Só que aquele fulano que está vendendo muito pano de prato, ele está vendendo um pano de prato porque tem um motivo, tem um propósito por trás daquilo. E, de repente, você não tem o mesmo propósito do cara. Você quer vender o pano de prato porque você quer ganhar dinheiro. E quando você coloca o dinheiro na frente de tudo, já era. Dinheiro é consequência. Você tem que pensar no dinheiro, mas ele não é a primeira coisa que você tem que pensar. Ok? E a primeira coisa que eu tenho que pensar é o quê? No Para minha empresa propósito. ter algo. O propósito. Propósito. É o que o pessoal fala, Está a serviço dinheiro do acaba quê? sendo resultado, né? Sim. Se eu defino muito bem a existência dela, o meu cliente ele vai comprar totalmente conectado nisso. Dentro da visão sistêmica, essa conexão é automática. E quando eu vendo algo para o meu cliente, eu não estou vendendo para o meu cliente só. Então, se eu vendo, por exemplo, que nem vou citar aqui, tem duas pessoas, é interessante, que são empresas diferentes, mas fazem produtos iguais, lubrificantes. Então, a Viviane, ela tem uma empresa que faz lubrificante. Só que ela sabe que, por exemplo, ela vai vender um lubrificante para um automóvel, só que quem vai comprar o lubrificante não é o proprietário do carro na hora, o primeiro contato dele. Então, ela vai vender o lubrificante para a pessoa X, essa pessoa X vai vender para quem? Para quem vai utilizar dentro do carro, caminhão, sei lá. Então, eu estou vendendo o produto, não estou vendendo para uma única pessoa. Eu estou vendendo um produto que vai... a empresa que revende o lubrificante vai comprar, que o dono do carro, da máquina vai comprar, e aí quem vai utilizar o carro vai estar usufruindo daquele lubrificante, você entende? O negócio vai indo, é planeta. Então eu não posso vender um produto, um serviço, acreditando que eu vou beneficiar uma única pessoa. Você Nossa, tu me entende? fez pensar aqui, então, é incrível isso, porque traz uma visão de que, bem, eu tô fazendo o lubrificante, mas eu tô pensando no filho do cara que quer dar um passeio de carro, que vai pra praia com o pai. Você está fazendo Eu tô... lubrificante para o cara que vai atuar na máquina lá trabalhando. E o benefício eu tenho esse lubrificante que faz aquela máquina funcionar, porque tem uma pessoa aqui que está utilizando da máquina. E essa pessoa que está utilizando da máquina só pode trabalhar, só pode ter o dinheiro ali, porque tem o lubrificante. Você entendeu? É um negócio que vai e forma uma teia. É uma teia. Por isso que a teoria dos sistemas vivos que inicia é assim, a visão sistêmica da vida. Nossa vida é uma teia conectada com tudo e com todos. Então, o que eu faço aqui repercute. Então, essa live que a gente está fazendo aqui, olha quantas pessoas estão aqui envolvidas. O que vai acontecer? Elas estão com a informação que estão recebendo. Elas vão chegar por exemplo, tem alguns profissionais autônomos ou empresários que já vão levar um pouquinho desse benefício e já vão passar para outras pessoas. Inconsciente ou consciente. Eles já vão mandar informação. Eu vou até colocar aqui como exemplo o próprio o Corona. Olha o movimento que ele fez, olha que teia que ele conectou de coisas. Então, assim,
ele infectou a primeira pessoa, né? Primeiro ele nasce através, nem sei se funciona assim, tá? Vou começar de uma maneira meia, através de um animal que infectou uma pessoa, que infectou várias e foi espalhando para o mundo, e a partir disso, o que aconteceu? As pessoas começaram a ter que desenvolver medicações, máscara, envolveu todo mundo. Eu estou isolada, né? Eu estou em recolhimento, eu costumo falar que eu estou em recolhimento. Então, assim, por eu estar em recolhimento, eu estou consumindo menos, mas eu estou, você entende? Eu estou ajudando o planeta, então está tudo conectado, não tem nada separado. Lê do engano, que é o quem acha que ela faz alguma coisa e não reflete no mundo. Sempre. É uma conexão e uma teia aberta. Eu tenho que admitir que eu cheguei até a dar uma travada. Eu cheguei a pensar, eita, o que eu tô fazendo no mundo? Sabe? Até aquela, eita, meu Deus do céu, gente, cada coisa que eu falo aqui, e é importante, né? Faz a gente até parar e pensar, né? Cara, antes de você abrir a tua boca aí, tu sabe até onde isso vai chegar, né? Sim. Exatamente. Uau! Eu não sei se eu vou dormir tranquilo hoje, não. Mas. Vai. E tudo isso, olha que interessante, tudo isso começou, eu comecei a observar e querer trabalhar com essas coisas, porque eu própria, durante 13 anos, tive uma... Tem alguma coisa acontecendo aí. Aconteceu algo aqui Durante na 13 câmera que eu não tô anos, entendendo. Pedro, Tá. aí, Oi. eu tinha um desejo na minha vida, quando eu era pequena, de estudar desenho. Eu estudei desenho, eu fui bailarina, então assim, eu queria me mostrar para o mundo, a arte estava muito presente dentro de mim. E fui estudar desenho e no meio do caminho aconteceu uma situação, meu pai faleceu, eu precisei sair da escola, fui trabalhar, trabalhei sempre muito cedo. Fui fazer outras coisas, que iniciei esse trabalho em desenvolvimento pessoal, que na época, né, chamava departamento pessoal, parte bem burocrática eu trabalhava. Aí as coisas foram mudando, de repente meu irmão abriu uma empresa com o sogro dele, aí eu me envolvi dentro dessa empresa, né, uma indústria, aí o sogro dele saiu, eu atuei mais presente dentro da empresa e virou uma empresa familiar, eu, minha mãe e meu irmão. Como eu sempre gostei dessa parte assim de trabalhar, eu queria crescer, só que eu era muito imatura. Quando a gente começou a empresa, eu tinha 20 anos, acho, 21 anos. Então, assim, eu era imatura, mas assim, eu não deixava de buscar. Então, assim, e não é a facilidade que a gente tem hoje, né? Internet, Google, treinamentos. Era tudo muito caro para você se desenvolver. E minha mãe, como foi diretora de uma empresa, né, de uma metalúrgica, ela ajudou muito com o know-how dela. Mas mesmo assim, para aquela época não era suficiente, porque muita coisa tinha evoluído. Então a gente foi levando essa empresa, durante muito tempo eu trabalhei bem, só que depois dentro de mim foi perdendo significado. Perdeu o significado, e aí aquilo foi morrendo dentro de mim, e aí deixa a vida me levar, a vida leva eu. E por esse motivo, e eu trabalhava assim de 14, 16 horas, não tinha sábado e domingo, porque o negócio é meu e eu sou meio workaholic mesmo e queria produzir. Então assim, nós crescemos muito. Só que nós paramos porque o mercado mudou também, e tanto para mim como para o meu irmão, aquilo foi perdendo sentido. Só que eu fui descobrir isso depois que eu comecei a estudar tudo isso, né? Então, o que eu percebi hoje também, quando a gente trabalha sem sentido, nós desenvolvemos o que a gente chama de doenças, né? Sintomas. Eu desenvolvi uma síndrome de esgotamento profissional, né? Síndrome de burnout. E por quê? Tem sentido, trabalha... A gente não sabia nem para onde a gente estava indo, para falar a verdade. Aí logo em seguida minha mãe faleceu, e eu decidi, eu com o meu irmão, a gente mudar o ramo de atividade. Eu falei, muda o ramo de atividade, você dá continuação, porque eu vou buscar o sentido para a minha vida. Porque tudo aquilo que, quando eu era nova e criança, eu tinha montado o meu propósito, né, eu tinha definido, se perdeu. É óbvio que propósito, ele vai se moldando e vai modificando, sim. Mas para mim, como era muito latente, ele mudou, teve uma mudança, assim, radical.
E foi aí que eu comecei a estudar desenvolvimento humano, fiz faculdade de RH com foco em treinamento e desenvolvimento, que é o que eu gosto de fazer, não gosto da parte burocrática. E fui indo e até eu entender, e vai em médico, você não sabe o que você tem, e vai ficando doente, e a vida para você não tem sentido, não tem sentido. E foi indo até que eu encontrei. Depois da faculdade, comecei a trabalhar numa agência de publicidade, na coordenação de RH, e comecei sim a olhar para as ferramentas que eu poderia ajudar essas pessoas. E aí eu comecei a me conectar em ferramentas sistêmicas e integrativas, né? Integrado. Foi aí que eu vi uma consciência diferente, a empresa tem uma consciência, os colaboradores têm outra, e tem que. É como um casal. Você tem uma consciência, a Estela tem outra, e vocês criaram uma consciência do casal. Para poder sobreviver, tem que ter essa consciência, a união dos dois. E eu comecei a trabalhar essas partes dentro das empresas. E foi aí que eu percebi, depois também de uma outra situação que aconteceu, que quando nós não temos sentido, nós não temos o sentido da vida, né? O pulsar da vida, nós não vemos soluções em nada. E aí o nosso corpo começa a ficar doente, a nossa mente começa a ficar em desgaste, a gente entra em processos de alucinação, e a nossa alma perde força, nós fragmentamos. E empresa funciona do mesmo jeito. Eu comecei a perceber isso. As empresas que eu comecei a atender tinham os mesmos sintomas que pessoas comuns. Fragmentou. Como que a gente vai unir essas forças, né? Essas necessidades? São essas necessidades físicas, psicológicas, né? De mente e espiritual. E esse espiritual não é espiritualidade. Espiritual é a alma, é a força de vida. É a força divina, é o que vibra, é o que pulsa dentro. É até interessante porque a gente aqui no Brasil, acho que até é uma questão de tradução, essa questão toda do espírito, porque eu vou pegar até que as pessoas pegam do espiritismo, mas spirit no francês fala de ânimo, fala justamente de motivo. Você até uma loja de bebidas, ou que seja assim, que seja para poder mudar os seus ânimos, lá eles vendem spirits, como se é uma loja de espíritos, sabe? Isso. Não é uma loja de espíritos. Justamente é aquilo que vai te dar essa motivação, né? Que vai dar aquela quebrada no gelo, seja lá o que for. E aqui foi traduzido como se fosse, eu falo que é aquela energia de movimento, né? Então essa espiritualidade, acho que justamente tem a ver com o que realmente te move. Não é fazer mantra, não é essas coisas, não é isso que é a verdadeira espiritualidade, né? A espiritualidade é o que te move mesmo. É o que te move. Então foi assim que nasceu, inclusive, o Instituto, né? E leva esse nome, leva o nome de Calma, porque eu comecei também a perceber que se nós não conectarmos, né, nossa mente e nosso coração, e essa calma é isso, não é essa calma que vendem por aí, serenidade, tranquilidade. Essa calma tem um outro significado, tem um significado de ação. Então, assim, você entra dentro de um centramento, fica em estado de alerta, né, te dá leveza para fazer o movimento, e aí você, acolhe tudo que está acontecendo. Essa calma é o centro emocional das pessoas e da empresa. Então, é um estado. Empresas com propósitos se conectam a essa calma. Pessoas com propósito se conectam a essa calma. Essa calma, ela é ousada, ela é ativa, ela te faz movimentar, porque está dentro despertando o quê? O que você tem mais sublime, que é o seu divino pessoal. As empresas também, as almas, a empresa tem a alma, ela desperta esse divino que tem dentro dela, esse pulsar, por isso que é esse movimento. A empresa precisa ter esse movimento. Viver é isso, né? Expansão e retração. Então, eu preciso desse pulsar e manter as coisas vivas. Esse pulsar acontece em várias situações, né? É do mesmo jeito que, assim, o programa Respire. Ele tem início, meio e fim. E o que é Respire?
Nada mais é você se conectar com essas partes. Que você chama de respire e eu chamo de calma. É só um nome diferente. Mas o objetivo conecta, né? Porque é justamente como você falou, né? Os nossos objetivos, os nossos motivos conectam, né? Que foi Sim. isso muito legal da conversa de quando que a gente teve lá, que para mim foi justamente que eu cheguei a pegar para mim também. Eu falei que é o de conectar mente e coração. Sabe? Que é justamente a sair aqui só da cabeça e não só do coração, mas tem que ligar essas duas coisas para que isso possa virar uma ação, né? E nessa questão toda de ser do especialista em ansiedade, e as pessoas estão sempre me procurando e pensando, né? Como é que eu me livro da ansiedade? Eu falo, cara, o problema não é a ansiedade, o problema é o que você está fazendo com isso que você sente. Exato. Né? Então, isso não é tirar teu coração para poder você ficar só com a cabeça. Sabe? Não é se livrar disso que você sente, é dar um sentido para isso que você sente e usar de maneira inteligente. Né? Sim. Que aí que você vai realmente fazer essa mudança. Né? E é muito legal ver que, tipo, eu tô me imaginando assim, colocando uma empresa para respirar, sabe? Como se fosse. Sim. Como... Exatamente, Pedro. Toda vez que eu atendo, chegou qualquer pessoa, o cliente individual, né, o autônomo, ou então uma empresa, a primeira coisa que eu faço é entrar nessa calma, que é o estado, conecto o meu centro emocional, porque eu só vou poder atender ele coração com coração. Se eu não me conectar ao coração dele, que é onde, podemos dizer assim, que é onde pulsa, que é a alma, eu não vou atender esse cliente. Em hipótese alguma. Então, assim, eu tenho que colocar as coisas em ordem, eu tenho que sentir meu corpo. Quando ele está na minha frente, esse cliente, essa pessoa, essa empresa, o que eu sinto quando eu chego lá dentro dessa empresa? O que eu começo a pensar dessa empresa, né? Para depois eu ir para a ação. Isso é antroposofia, né? Pensar, o sentir e agir. E isso está dentro do Respire, está dentro do Pulsar, que é o programa que eu desenvolvo, né, dentro de empresas e pessoas. Está dentro do Instituto Calma, está dentro do Pedro Gabriel. Então, assim, existem poucos profissionais que entenderam essa dinâmica. Né? Então, nós estamos a serviço do quê? Eu digo assim, a minha empresa existe para ajudar as pessoas a conectar alma e corações. Então, é um propósito, é isso. Então, assim, dentro disso, dessas duas palavras, né, conexão alma e coração, tem outras coisas junto, né? É a mesma coisa a ansiedade, né? A gente que trata pessoas, né, dentro da neurometria é o que eu faço. Ansiedade, porque o psiquiatra me passou esse medicamento. Então, o psiquiatra passou o medicamento para ansiedade, mas a sua ansiedade, ela não nasceu ali. A ansiedade é o produto, né? Então, vamos dizer assim, qual que é a alma do negócio? Qual que é a alma, né, daquilo que está acontecendo? O que vibra ali? A ansiedade é o produto. Aí tem vários subprodutos. E esses subprodutos, o que é? O pânico, a despersonalização e desrealização, é o TGA, né? Então, entende? Então, como que eu vou olhar? Eu tenho que olhar lá. Qual é a mensagem que essa alma tem, né? E essa mensagem veio o quê, né, Pedro? Respira. Sente o seu corpo. Essa tríade tem que falar com a gente, com você. Então, é isso que geralmente eu entrego, né? Esse é o meu trabalho dentro do Instituto. Rosa, eu posso falar assim, eu tô até meio em choque aqui, porque eu tô. Veio tanta informação, sabe? Tipo assim, a fala foi simples, mas abriu uma coisa tão grande, tipo assim, caramba, quando a gente olha que tudo é realmente essa questão, como se fosse esse olhar dessa empresa, que tá tudo em comum, eu pensei, rapaz, mas qual é o objetivo? Qual é a visão que eu coloquei pro meu relacionamento? Sabe? Qual a missão que eu coloquei para isso aqui? Sabe? Que eu tô realmente, tipo, pra onde é que isso vai? E, tipo, eu fui vendo que o buraco olha que interessante. Você falou uma coisa assim que é muito... Você sabe por quê? Porque a maioria dos casais, eles não conseguem dar certo?
Porque a visão, né, de cada um é totalmente distorcida. Então, tem casais que eles se unem, por exemplo, um com a intenção de procriar, né, de ter filhos. Não, eu vou casar com essa mulher, eu escolhi ela porque ela é bonita, ela é X e inteligente e tal, porque eu quero ter filhos. Já acabou. A união dos dois tem que ter um significado totalmente diferente, tem que ter um propósito diferente. É o propósito da união primeiro. É como nas leis do amor de Bert Hellinger, existe uma ordem, né? É como na hierarquia. O que veio primeiro para você se conectar a essa pessoa? Você só se conecta com o significado. Se você colocar, por exemplo, assim, eu vou me conectar à alma e o coração dessa pessoa porque eu quero filho, acabou. Agora, se ela também tem essa mesma ideia, existe uma possibilidade de dar certo. Senão, o casamento vai fracassar. Entende? Ah, eu me conectei a essa pessoa porque quando eu era pequena, minha mãe não deu atenção para mim. E, nossa, ela é extremamente cuidadora. Eu tô pondo ela no lugar da minha mãe. Acabou o relacionamento. E vice-versa com o homem. Mesma coisa. Então, você entende que existe uma ordem que precisa acontecer, e que tudo tem que estar a serviço de algo maior e tem que ter um significado, né, um propósito muito bem definido. Então, quando você vai entrar dentro de um relacionamento, tem que ter um propósito, tem que ter clareza disso. A gente vem conversando bastante isso essa semana, né? Assim, tô nisso aqui por quê? Pra quê? Onde eu vou com isso? Isso vai me levar até onde? Quanto de energia eu vou gastar, eu vou colocar nisso? Então, de repente, é porque são duas consciências totalmente diferentes. Uma pode estar mais evoluída em uma situação, a outra na outra. Ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Estão atraídos por uma ressonância, sei lá, né? Cada um tem as suas crenças, né? De a parte de eu conecto a você porque eu tenho os mesmos pensamentos, a mesma energia. Cada um vai falar uma coisa diferente conforme a sua crença. Mas esse significado, esse propósito de vida, ele precisa estar muito bem definido. Então, você vai ter um filho também para quê? Para dar continuidade na vida? Ok. Mas eu vou ter um filho para substituir as minhas necessidades? Acabou, vai ter conflito filho e os pais. Então, hoje em dia, porque por as pessoas não trabalharem muito bem essas relações internas, né, esses psicotraumas que aconteceram, essas emoções que não foram, né, processadas, elas vão buscar coisas para preencher. E a empresa vai fazer a mesma coisa, tá, Pedro? Então, assim, não deu certo aqui, como que eu vou preencher algo que não dá certo? Eu vou criar outra estratégia. Eu vou trazer mais funcionários, eu vou ter e o dia que a empresa está tendo. Isso aqui funciona do mesmo jeito, tá? Existem, sim, ordens que, para que aquela engrenagem funcione, precisam estar diferentes. Mas o ser humano funciona do mesmo jeito. Então, dentro de uma empresa, às vezes assim, por que os líderes ficam muito ansiosos também? Porque eles acreditam que os liderados é que servem eles. Não, é ele que serve os liderados. E os liderados é os que vão servir os clientes. E eles vão ficar ansiosos. Por quê? Porque eles querem algo que não está dentro da responsabilidade dos liderados que estão abaixo dele. Então, sei lá, o CEO serve o diretor, que o diretor serve os gerentes servem os subordinados, né, os liderados dele, e esses liderados que são a massa, vamos dizer assim, menor, que vai servir os clientes. Só que as pessoas olham dentro de um círculo sistêmico, que não olha dentro de uma forma sistêmica, que quem tem que servir o cliente é a empresa. Não, quem tem que servir o cliente é toda essa engrenagem junta. A partir do quê? De um propósito muito bem definido. A alma da empresa está baseada nisso. E aí vai dar certo. Se não, fracasso. Começa a ter problemas. Então você vai comprar a melhor máquina porque o seu produto precisa daquilo. Você vai contratar o diretor mais, vou até pôr aqui, fodástico, que na Harvard, nas multinacionais, você vai colocar ele dentro da sua empresa, se o problema não for o profissional, você pode contratar o cara mais fodástico. Eu tive experiências assim, super fortes dentro da agência de publicidade.
o cargo, a cadeira, vou colocar, a cadeira que estava ali, teve informações e traumas que aconteceram com quem sentou naquela cadeira, traumas de relacionamento, que quando essa pessoa saiu, ela deixou uma informação no campo sistêmico dessa empresa. Todos os diretores de atendimento que chegavam ali para sentar naquela cadeira tinham problemas e começaram a desenvolver os mesmos traumas e sintomas que aquela pessoa lá de trás tinha. Tem que corrigir isso. Eu sei né? disso. Tem que corrigir. Olha, eu não sei dessa empresa, mas eu sei de onde eu já trabalhei, que realmente eu vi assim, ó, uma sequência de pessoas que eles desenvolviam problemas renais, inclusive teve um falecimento. Eu lembro que eu trabalhei nesse mesmo lugar por 2 anos e eu comecei a ter dor nos rins. Eu falei, cara, eu preciso sair desse lugar. Que loucura, né? Né? Que loucura. Rosa, Então, eu acho que assim, o é nosso tempo está interessante. encerrando. Eu acho que o nosso tempo está Oi? encerrando. Acho que o nosso está encerrando. Tá começando a cortar também. A gente pode pedir para as pessoas que nós dois, a gente traga assuntos que pode conectar, né? Assuntos diferentes também, deixar aí embaixo. A gente pode fazer uma live semana que vem desses assuntos. Cara, a gente faz várias e isso é legal, ó. Eu tô aqui no perfil da Maria Rosa, né? Mas se você quiser saber mais do meu trabalho também, você vai lá no @PedroGabrielTerapeuta, né? Então a gente vai estar sempre fazendo junto e mais ainda, Rosa, como eu falei, as pessoas que estão aqui, elas podem mandar mensagem no seu direct, né? Podem direto, né? Podem mandar mensagem no seu telefone, que é o... Vou colocar aqui, tá? Fala ele, não fala o número. Pode falar? Tá. Fala. É 11 98958 6004. De novo. Esse é fone, WhatsApp. Oi? Repete. 11 98958 6004. Uau. No meu feed embaixo, amanhã cedo, 7 horas da manhã, eu vou fazer a propaganda. Vai ter meditação em Diksha. Quem quiser participar, quem quiser meditar, vem. 7 horas da manhã. Tô aí. Vai ser no Zoom, anotem o ID e a senha. Beleza. Pra gente estar conectado. Gente, ó, maravilha. Foi uma honra poder estar aqui. Daqui a pouco, ó, Rosa, na hora que você terminar, não esquece de mandar compartilhar isso lá nos seus stories. Beleza? Quando encerrar, aperta no botão de cima de compartilhar. Beleza? Porque cara, isso aqui, ó, vai lá pro eu nosso sou GTV. caipira, gente, já vou falando, eu sou caipira na tecnologia. O Pedrão é que tá me dando uma ajuda, assim, fantástica. Eu não sei nem onde fica isso, porque lá em cima tá escrito encerrar. Tá, então daqui a pouco a gente vai encerrar, porque eu sei que já tá no tempinho aqui que eu tô contando. 26 segundos. Tá vendo? Então, gente, daqui a pouco esse vídeo vai estar no IGTV, vai aparecer lá no YouTube também. Então, cara, uma honra poder falar com vocês. Eu, mais uma vez, Pedro Gabriel, especialista em ansiedade e superação de traumas, sempre trazendo alguma informação bombástica, impressionante para vocês aí. Muito obrigado, Rosa. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Maravilhoso. Gente, eu aperto o botão